Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre transcendência, a jornada além dos padrões. Você não veio só para repetir padrões, repetir histórias, você veio para transcender. E esse é o tema da nossa live de hoje, do Papo com a Mi. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou aproveitar, você que está ao vivo, você que vai assistir gravado, compartilhe essa live com mais pessoas. Ontem eu recebi muito feedback positivo, né? E até de pessoas que receberam esse papo, o papo de ontem, compartilhado de outra pessoa. Então imagina o quanto você pode transformar a vida das pessoas. Apenas compartilha. Compartilha com pelo menos 3 pessoas da sua lista de contato, 3 pessoas próximas, 3 pessoas que precisam ouvir isso aqui. E hoje a gente vai falar sobre transcendência, né? O que é transcendência, Michele? É um tema complexo, onde a gente falou de propósito, né? E o tema de hoje eu posso dizer que ele complementa o que a gente falou ontem, né? O que é transcendência? É eu ir além dos limites, eu ir além dos meus limites. Eu vou trazer um exemplo bem simples. Hoje de manhã eu tava no meu treino de corrida e tem uma menina nova que ela tava correndo e ela parou, ela tinha que fazer uma volta de 400 metros e ela começou a andar. E aí eu disse, vai, corre, você consegue, você pode vencer a sua mente, você pode ir além do seu limite. Então naquele momento o que eu quis dizer para ela? Que ela podia transcender, porque quando a gente começa algo novo, a nossa mente faz a gente querer parar, faz querer a gente não seguir, a mente ela começa a falar assim, não, tu não consegue, aqui é teu limite. E transcender é ir a gente um pouco além desse limite, né? E para isso a gente precisa ter consciência, a gente precisa entender como que a gente funciona. Então transcendência é ultrapassar o óbvio, o comum, né? Aquilo que eu já consigo, porque sem transcender eu não cresço, né? A transcendência é eu ir além daquilo que foi herdado, além do automático, além da dor, né? Porque pode ser que muitas pessoas viveram histórias de dor. Talvez muitas pessoas herdaram, né? Um limite financeiro, um relacionamento, né? Conforme aprenderam. E transcender é eu pegar a minha vida e eu ir além daquilo que herdei, ir além daquela minha história, eu ir além daquela dor que eu vivi, né? Eu escolher transpor, é eu escolher ultrapassar. Transcendência é alcançar um estado de consciência mais elevado. É eu ir além dessa dor e gerar uma consciência de que, ok, se a minha família, se os meus pais foram até aqui, eu posso ir além. Isso está muito ligado à honra. Quando eu vou além, quando eu escolho ir além, eu estou honrando toda essa geração. Então, transcendência é a busca, é a experiência, é a crença que está além dos nossos limites, que está além daquela barreira que eu digo, aqui eu não posso, aqui eu não consigo. É ali que você começa a transcender. Transcendência não é aquilo que você já conhece, até aqui eu consigo, eu não vou dar um passo além disso aqui, porque aqui eu não conheço. Transcendência é você transpor esse limite, é você ir além desse limite, né? Está além dos limites, além dos padrões que eu recebi, dos modelos que eu recebi de relacionamento, de família, de dinheiro, de saúde, de qualidade de vida, de condições financeiras, de aquisição de bens, é tudo isso, né? E essa transcendência, ela pode ser externa, né? Ela pode ser com Deus, né? Ou ela pode ser uma transcendência interna, quando eu tenho uma transformação interna. Quando dentro de mim eu escolho romper padrões, quando dentro de mim eu escolho ir além. E quando é que isso acontece? Quando a gente ganha, quando a gente gera uma consciência mais elevada. E o que é essa consciência, Michele? É eu perceber
os meus comportamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? É eu me questionar. A gente está tão adaptado a pensar o que o outro está pensando de mim, o que o outro está sentindo de mim, e o que eu estou sentindo, né? É muito mais consciência, porque quando eu tô no outro, eu tô inconsciente. Porque é uma coisa que eu sempre falo, e eu nunca canso de repetir, é que a gente não transforma a vida do outro, a gente transforma a nossa vida. Então, muitas vezes eu tô querendo cuidar da vida do outro, mas e ele? Qual a consciência que ele tem? E muitas vezes o que tá te incomodando no outro, que não faz você olhar para você e faz você olhar para o outro, é porque tá dentro de você. E é mais fácil eu corrigir no outro do que corrigir em mim. Parece mais fácil. Mas o que acontece? Eu não vou mudar no outro. E eu também não estou olhando para mim. Então, consciência é eu me perceber os meus sentimentos, a minha emoção, os meus comportamentos, por que eu estou me comportando assim, por que eu estou me sentindo assim, né? Significa ir além, né, daquilo que a gente vivenciou. Transcendência não é somente curar a nós mesmos, né? Quando a gente cura nós mesmos, a gente está transcendendo, a gente está indo além dos limites, né? Mas também a nossa linhagem, o coletivo, né? Através da nossa transformação. Muitas vezes a pessoa tá, ai, mas eu faço tudo pelo meu filho, tudo pelo meu marido, mas ela não faz nada por ela. E sabe o que é isso? É egoísmo. Por quê? Porque se você não romper os padrões na sua vida, se você não escolher transcender na sua vida, ir além dos limites do que você herdou, você não está trazendo cura para essa geração. Você não está cuidando de ninguém. É aquilo que eu sempre falo. Enquanto a gente não olha para nós, para as nossas questões, para os nossos condicionamentos, para os nossos bloqueios, a gente não está ajudando ninguém, a gente está sendo extremamente egoísta, a gente não está trazendo uma transformação para o mundo. E eu trago uma transformação para o mundo quando eu me torno um ser melhor, quando eu me torno uma mulher melhor, quando eu me torno uma mãe melhor, quando eu me torno uma filha melhor, eu trago contribuição para o mundo. Né? No meu pequeno mundo, nas pessoas próximas, o tempo todo a gente está se inspirando em pessoas. A gente olha e diz, uau, é isso que eu quero para minha vida. E o que você está fazendo? Ontem a gente falou muito profundamente sobre legado, sobre propósito. E se você não assistiu o papo com a Mi de ontem, assiste, porque ele foi muito profundo. Eu digo que o papo de ontem, ele transcendeu, né? As expectativas. Então, transcender é o maior ato de amor que você pode ter por toda a sua linhagem. Ai, Michelle, eu amo tanto meu pai ou a minha mãe, eles não estão mais aqui, mas eles foram tudo para mim. Então, escolha transcender. Se você ama tanto eles, escolha ser muito melhor, escolha ser mais próspera, escolha ter um relacionamento incrível, escolha amar, escolha ser amada, escolha o que talvez eles não puderam escolher. Porque quando você está rompendo padrões na sua vida, você está transcendendo. E transcendência não é negar o passado. Não tem, onde a gente falou de propósito, não tem como eu negar o passado, porque o passado aconteceu. E o que me dói do passado não é exatamente o que aconteceu, é a história que eu conto desse passado. Por quê? Porque eu preciso olhar para esse passado com o que eu aprendi, com o que eu ganhei por causa desse passado. Talvez você se tornou mais persistente, você se tornou mais forte, você se tornou mais sábia, você se tornou mais inteligente. O que o teu passado, o que a tua história te trouxe? E não é negar o passado, porque quanto mais eu nego o passado, mais ele vira presente. Quanto mais eu nego o passado, mais ele vira presente na minha vida. Eu preciso acolher
tudo que faz parte da minha história. Eu preciso acolher e escolher seguir além com uma nova consciência. Então eu acolho o meu passado e agora eu posso escolher ir além com uma nova consciência. Por que uma nova consciência? Porque a consciência que você tinha no passado te trouxe a história que você teve no passado. Para você ter uma história diferente, você precisa uma nova consciência. Transcender é quando a gente para de sobreviver e começamos a viver com intenção, com intencionalidade. Ai, Michele, mas tem que ter intenção em tudo que faz? Sim, tem que ter. Intenção é propósito. E na semana que vem no Papo com a Mia, a gente vai falar de intencionalidade, para que você aprenda sobre intencionalidade. Então, transcender é quando a gente sai do modo sobrevivência. Aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai levando, né? Sem você escolher, sem você ter consciência. Então, transcender é eu sair desse modo sobrevivência e eu começar a viver com intencionalidade. O que eu quero para minha vida? O que é importante para minha vida? Isto daqui vai me levar para os meus sonhos? Isto daqui vai me trazer a realização que eu quero, que eu preciso, que é importante para mim? Então isso é intencionalidade. É eu saber tudo que eu faço, qual a intenção daquilo que eu faço. E em tudo a gente tem intencionalidade, só que muitas vezes a gente está inconsciente. A gente tem uma intenção de gerar justiça por causa de uma coisa que aconteceu há 10, há 20 ou há 30 anos e a gente está gerando aquele mesmo comportamento, totalmente inconsciente. Então, o tempo todo a gente tem intencionalidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é culpada pelo que você herdou. Você não é culpada pelas histórias, pelas experiências que você herdou. Mas você pode ser responsável por mudar o que você continua. Tá? Então, a gente não é culpada pela história que a gente vivenciou. Há muito tempo, por muito tempo, na verdade, eu vim querendo proteger a minha mãe e julgar o meu pai. Só que eu não sou culpada pela história deles. A história é deles. E eu precisei aprender a separar a história da minha mãe e do meu pai. E para que eu construísse a minha história. Porque senão eu fico carregando uma história que não é minha, com escolhas que não fui eu que fiz, e isso se torna pesado para mim. Então, eu preciso entender, eu preciso separar. Isso é a história deles e eles que se resolvam. Essa é a minha história e eu faço as escolhas e eu sou responsável por viver a minha história. Só que muitas vezes isso é tão inconsciente, eu tô tão na história do outro, eu tô tão emaranhada na história do outro, que a minha vida é o quê? Uma repetição da história do outro. Uma repetição de quem? Da história da minha mãe, da história do meu pai, da história de alguém que eu tinha muita intimidade e que eu julguei, ou que eu critiquei, ou que eu senti pena, e eu vivo isso na minha vida. E de onde veio os padrões que nos limitam? Veio dos condicionamentos que a gente recebeu na infância. Afinal de contas, nossos pais entregaram o que foi possível, só que muitas vezes o que foi possível não atendeu às nossas expectativas e muitas vezes não foi o que a gente realmente precisava, mas eles fizeram o melhor que eles sabiam com o que eles tinham. E agora eu posso escolher o que eu quero para minha vida. E não é começar a apontar o dedo para aqueles que me deram a vida. Porque se eu começar a apontar o dedo para aqueles que me deram a vida, eu vou estar sendo ingrata. E a ingratidão, ela não caminha junto com a transcendência. A gratidão é uma virtude dentro da transcendência. É uma força
dentro da transcendência. Então, não é com ingratidão que eu vou transpor os meus limites, que eu vou romper padrões, não. Muito pelo contrário, com a ingratidão eu vou estar repetindo, e muitas vezes de forma inconsciente, aquilo que eu vivi. Frases repetidas pelos pais, né? Muitas vezes os pais repetiram tantas frases que aquilo caiu como verdade na sua mente e isso te condiciona, né? E isso vai te levando para um caminho de sobrevivência, um caminho de repetição, um caminho de ciclos, né? Por exemplo, se eu vivi uma experiência... o relacionamento dos meus pais não foi um relacionamento saudável, não foi um relacionamento onde eu via muito amor, eu posso trazer isso para minha vida. E eu começo a atrair relacionamentos em que me fazem sofrer, ou que eu não sou amada, ou que eu sou traída. A mesma coisa quando eu sou super protegida. Por exemplo, se o seu pai dizia que o mundo era perigoso e que não se pode confiar em ninguém, talvez hoje você é uma pessoa que tem dificuldades de se abrir. Você tem dificuldade em formar parcerias ou até de viver relacionamentos por medo de ser traída ou enganada. E por causa desse seu medo e por causa desse condicionamento, isso vai acontecer na sua vida. Você acaba vivendo isso. Ai, Michelle, eu tô vivendo traição, mas os meus pais nunca traíram. Eles estão juntos até hoje. Então esse padrão não vem de lá. Mas será que o seu pai super protegia você? Ou dizia que o mundo era perigoso e que não se podia confiar em ninguém? E você acreditou tanto nisso que hoje você não confia em ninguém? Porque você tem medo de ser traída e enganada? E aí é isso que você vive? Porque é isso que você vibra? É isso que você acredita? E aí o que eu preciso? Eu preciso transcender essa superproteção do meu pai. Eu preciso transpor, eu preciso ir além, eu preciso romper os limites. Porque dentro de você é como se você conseguisse somente até ali. É que nem o exemplo que eu dei antes da corrida. A menina que estava correndo, eu disse, vai, você consegue ir além. A mente dela dizia para ela parar. A mente dela dizia que ali ela precisava parar. Mas eu disse, vai. Você consegue. E faltava 200 metros. E ela conseguia. Só que a mente dela, ela tinha que o quê? Transcender, transpor. É a mesma coisa num relacionamento. Se eu já passei por 1, se eu já passei por 2, se eu já passei por 3 relacionamentos que não deram certos, você precisa entender qual padrão que você está ligada, o que aconteceu, qual o condicionamento, o que você ouviu na sua história que te limita e transcender. Peraí, né? E aí você precisa acreditar que você merece mais, que você nasceu para mais, que você pode, que você merece, que você é filha amada de Deus e que você pode sim ter um relacionamento feliz e saudável. Mas isso você precisa determinar aí dentro. Porque se aquela menina da corrida, ela não tivesse determinado dentro dela que ela conseguia correr mais 200 metros para terminar, você também não vai conseguir. Então você precisa determinar, você precisa reconhecer, gerar consciência, observar e aí mudar. Michelle, é fácil? Não, gente. Porque se fosse fácil, a sua mente fazia com os pés nas costas. Não é, porque a nossa mente é preguiçosa. A nossa mente, ela gosta daquilo que ela já conhece. A nossa mente odeia mudanças, odeia pressão. Então, se não for intencional, se não for muito importante aquilo que você determina fazer na sua vida, você vai desistir, porque a zona de conforto é muito mais gostoso. Para que eu vou para um outro campo, para um outro lugar que eu não conheço, onde eu vou ter que, que sair daqui onde eu já conheço? E assim, o que mais me dói no coração é que a zona de conforto em que muitas pessoas estão é uma zona tão sofrida, é uma zona tão dolorida, é uma zona onde ela tem às vezes um relacionamento que não valoriza ela tem uma escassez, ela não cuida da saúde e ela tá lá naquela zona de conforto, parada, estacionada lá, e ela não quer dar um passo além, por medo, por insegurança, mas às vezes esse um passo além
Pode dar errado, pode, mas gente, olha onde ela tá, olha o lugar que ela tá, mas a inconsciência é tão grande. E, como eu falei, é fácil, Michele? Não. Só que as pessoas querem a pílula mágica e elas não querem vivenciar um processo. A gente precisa vivenciar um processo. Muitas vezes, quando eu faço avaliação da identidade, eu faço uma sessão de 2 a 3 horas, né? Onde eu explico tudo como que a pessoa está, tudo que apareceu. E não é, eu não tenho uma bola de cristal, não sou adivinha, mas são as respostas que a pessoa deu, que ela é contabilizada ali, mostra o que a pessoa está sentindo, qual a pressão, o que é que ela está vendo. E às vezes, numa devolutiva, ela quer resolver a vida dela. E não é assim. Eu preciso vivenciar um processo. Às vezes a gente vem de um comportamento, de um pensamento ou de um condicionamento que a gente está carregando há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos e eu quero resolver. Mas, porém, quando eu tomo uma consciência daquele padrão que não está me levando para onde eu quero, para aquele padrão que não está me fazendo feliz, eu sempre digo e eu reafirmo, metade do caminho está resolvido. Quando você gera consciência que algo não está legal. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está vivendo com software, né, de outra geração. A gente já é a 3ª geração, mas a gente ainda tá com software de 3 gerações atrás, de 2 gerações atrás. E sabe o que a gente precisa? Atualizar o nosso software. O que é o nosso software? A nossa mente. Eu preciso atualizar minha mente. Ai, porque meu pai não me deu carinho, atenção. Mas talvez teu software tá de 3 gerações atrás, onde os pais tinham 10, 15 filhos e amor para eles era trabalhar e trazer sustento para dentro de casa. Porque o mundo mudou, as coisas mudaram, as pessoas mudaram. E aí você tá com software de 3 gerações atrás, querendo cobrar, querendo ser o grande, né? Peraí, vamos mudar, vamos atualizar isso. E não é dessa forma que a gente transcende. A gente transcende quando a gente escolhe, quando a gente honra com amor o que eu recebi. E ontem eu falei e hoje eu vou falar de novo. Se você está aqui hoje me ouvindo e você teve uma infância difícil, relacionamentos difíceis, não sei qual a tua história. Talvez o dinheiro não para na sua mão, você faz dinheiro e desaparece. Eu não sei qual a sua história, mas se você está aqui hoje, é porque você tem a oportunidade de fazer diferente. E se você tá aqui hoje, talvez seja por todas essas pessoas que você tá criticando, julgando ou culpando, ou sentindo pena, que te deram a vida e que você tá aqui hoje. Então, se você tá aqui hoje, né? Se você chegou até aqui hoje, honre quem te deu a vida. Só entenda que essas pessoas são muito maiores que você. E sem olhar para elas com honra, pela vida que elas te deram, a tua vida não vai para frente. Você não vai transcender, você vai apenas sobreviver. Quando eu curo aqui, eu curo o sistema. Quando eu curo aqui dentro, eu curo o sistema. Eu vivi uma depressão de 4 anos. Na forma mais profunda, eu acredito que foi muito mais tempo. Mas quando a gente está num estado depressivo, até a gente reconhecer que aquilo como eu estou, leva algum tempo, né? Hoje eu acredito que eu já vivia essa depressão há algum tempo. Mas foram 4 anos que foram intensos na minha vida. Em que eu não via mais saída e que eu não via mais direção. Chegou um momento da minha vida... Eu saí da depressão, onde eu contei, né? Onde eu me conectei com a minha espiritualidade, onde eu estava rompida com Deus. E eu acessei novamente a minha espiritualidade. Mas quando a minha filha mais velha... E eu lembro da minha mãe com depressão quando eu era adolescente. Eu lembro que ela dizia assim: filha, fica em casa comigo, a mãe tá tão mal. Eu disse, e eu lembro de dizer essas palavras para minha mãe: eu não vou ficar em casa com uma depressiva, eu vou sair, vou aproveitar a vida. Eu lembro de dizer isso. Eu não entendi o que era depressão,
Eu não entendia porque a minha mãe vivia naquela tristeza tão profunda. Até que eu vivi e eu mergulhei numa depressão tão profunda ou tão mais profunda do que aquela que a minha mãe vivia. Por quê? Porque eu julgava muito melhor. Porque eu me julgava muito superior. E aí é onde que eu caí? No mesmo lugar. Se você se julga tão melhor, então pega aqui. Veja se você dá conta. E quando a minha filha mais velha estava adolescente, chegou um período da vida dela que ela chorava direto. Ela chorava, chorava, chorava. Às vezes ela me ligava do trabalho na hora do almoço e eu ficava com o telefone durante todo o horário do almoço dela. Eu só escutava ela soluçar. E a minha filha estava entrando em depressão. E era um dia, ela estava no quarto dela. Eu entrei no quarto, ela estava de costas. E eu olhei para ela chorando na cama. Eu disse dentro de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vivi isso. Eu estava vendo a minha filha viver a mesma história que eu. Eu estava vendo a minha filha repetir a mesma história que eu. E aí, eu lembro que eu dei um passo adiante. E tudo ficou em silêncio. E nesse momento Deus falou comigo. E Deus disse assim, você não pode ajudar ela. E ele repetiu, você não consegue ajudar ela. E aí nisso eu olhei para o lado. E no meu lado tinha uma criança de uns 5 anos de idade. E essa criança, ela estava triste e ela jorrava sangue. E Deus falou para mim, primeiro, você precisa cuidar dessa criança. Naquele momento, eu saí daquele quarto, de ré. Eu nem dei a volta, eu saí de ré. E eu entendi a mensagem de Deus. Não era sobre a minha filha. Era sobre os padrões que eu precisava romper na minha vida. Porque lembra que eu falei que a gente não pode negar o passado? E nessa fase eu não queria olhar para o meu passado. Porque o meu passado era de dor, o meu passado era de sofrimento. E se eu olhasse para o meu passado de dor e sofrimento, eu sofria. Só que, o que a gente precisa para transcender? Acolher o nosso passado e escolher seguir além com mais consciência. E naquele momento, com essa mensagem de Deus, eu entendi que eu precisava transcender esse padrão. Porque senão as minhas filhas teriam o mesmo destino que o meu. Elas viveriam a mesma história que eu. Então eu entendi. Daquele dia em diante, eu decidi mergulhar a fundo no autoconhecimento. Eu tomei coragem porque vivenciar um processo de autoconhecimento exige coragem, sim. Porque eu vou ter que visitar muitos momentos de dores. Eu vou ter que visitar histórias que eu não quero mais olhar. Eu vou ter que acessar dores que eu não queria mais acessar, mas é preciso. Mas naquele momento, eu tomei a maior coragem da minha vida. Eu vou mergulhar no autoconhecimento. Porque enquanto eu não romper o padrão dentro de mim, a vida das minhas filhas, os sonhos delas, o futuro delas está comprometido. Lembra que eu falei que é egoísmo quando a gente não quer olhar pra gente? Lembra que eu falei que era egoísmo quando eu só quero cuidar dos outros? Eu vou ser uma ótima mãe, uma ótima esposa e eu deixo de olhar para mim, para os meus sentimentos? É egoísmo. Porque se você não olha para aquilo que te machuca, para aquilo que te traz dor, você está sendo egoísta. Porque é muito provável a tua próxima geração vai ter que lidar com isso. Porque são padrões que não foram rompidos. São padrões que não foram acolhidos. E a gente precisa acolher. A cura começa em mim. Mas ela não termina em mim. Ela segue. Cada padrão que você limpa, você impede de levar adiante. Cada padrão que você rompe, que você limpa, tudo que você cura em você, você está impedindo de levar adiante. Você se torna um ponto de luz no seu sistema. Você se torna um ponto de luz dentro da sua família,
da sua geração, você abre caminhos sempre que você escolhe curar. Então, transcender é ir além daqueles condicionamentos, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu senti. Por exemplo, se eu ouço assim, se eu ouvi muito na infância, dinheiro é sujo. Hoje, inconscientemente, talvez você boicota a sua vida financeira. Você boicota as suas finanças. Então, transcender é eu escolher ir além. Eu escolher mais e não menos. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas e a mesma oportunidade de escolher diferente. E se essa live fez sentido para você, manda para mim no direct a palavra transcender. E eu vou passar um exercício sistêmico para você fazer aí na sua casa, para você acessar essa transcendência. Essa jornada de transcendência é profunda e ainda muito mais poderosa quando a gente gera consciência, quando a gente tem consciência, quando a gente tem apoio e quando a gente tem direção. Dia 22 de maio começa a mentoria A Virada. Um caminho de cura, de reconexão e de transformação. E você é meu convidado. Salve essa data, dia 22 de maio. E eu vou encerrar aqui esse papo com a Mi. E mais uma vez, se fez sentido para você, compartilha essa live, esse papo com mais pessoas. E na semana que vem, a gente tem mais papo com a Mi aqui no Instagram. Um beijo e até mais.